Meus amados, temos assim, já recebido, bem chegado, está conosco, está aqui, participando dessa festa, caravana, ali da nossa irmã, que é a cidade da Jornada do Sul. Todo ano, os irmãos estão aqui, vamos ter por favor. Amém. Normalmente eu tenho presente, então acho que eu posso ajudar a trabalhar. Pastor, vocês tudo pela nossa fez, uma satisfação muito grande de Deus. Então, vamos saudar a caravana, depois a gente vai para mim, para o nosso pastor, nosso amigo, companheiro, dizendo bem próximo da gente. Vamos dar saudação aos nossos queridos irmãos. Toda a igreja aqui de Uricuri vai demonstrar a sua satisfação. Diga-se comigo, seja bem-vindos. Em nome de Jesus. Nós que fazemos a igreja de Uricuri nos sentimos bem com as vossas presenças. Sinta abraçado por nós. Se os irmãos confirmam isso, diga amém. Amém. Vou voltar para vocês ao Pai, no nome de Jesus.
sobre a oportunidade da uma terra, estar adorando e dizendo o nome do Senhor Jesus nesta noite. Os jovens que estão vindo treinar, se preparam, estão orando, vão louvar, e os jovens se preparam para fazer uma processional. Vamos lá, amém? E nesta noite para te dar minha adoração, e nesta noite para te dar minha adoração, não vim aqui nenhum favor, vim nesta noite pra te dar minha adoração, vim nesta noite pra te dar minha adoração. Você pode adorar Ele nesta noite. Vim nesta noite pra te dar minha adoração. Não vim aqui pra te pedir nenhum favor, vim nesta noite pra te dar minha adoração. Você pode adorar e dizer assim: vim nesta noite pra te dar minha adoração, vim nesta noite. O processional estará sendo realizado em nome de Jesus. Nenhum por cento desse grande amor, medo ver o que já fez por mim. Maravilhosa graça me alcançou, mesmo sendo Deus grande como é, despido de sua glória e me encontrou. Do alto da fé, superou a dor, por quem se fez certo e me guardou. Seu nome é poder e nada pode resistir ao nome dele. O nome dele é Jesus, a morte ele venceu, na guerra não suportou.
Deus. Usa um cumprimento com a paz do Senhor. Glória a Deus. Como tem orientado o nosso pastor, nós vamos estar dando início ao cerimonial de abertura do 21º Congresso da União das Mocidades da Assembleia de Deus em Uricuri, Pernambuco. Pastor presidente Ailton José Alves, pastor local Raimundo Manuel da Silva, supervisando as campanhas evangelizadoras, e o Manel, supervisor presbítero Eduardo Elenizando Oliveira e Silva, diácono vice-supervisor diácono Cristian Matheus Miranda de França, primeira secretária irmã Ana Lídia Andrade Ferreira, segundo secretário irmão André Fernandes Pereira. É com gratidão ao nosso Deus que hoje constitui-se numa alegria indizível, pois o nosso Deus tem feito grandes coisas por nós, em especial pela juventude da igreja, a qual glorifica e exalta ao Senhor por mais um ano desse evento glorioso. 21 anos de perseguição, calúnia, angústias, tribulações, desprezo, renúncias, mas também salvação, transformação, renovação, curas, milagres, batismo com Espírito Santo e com fogo, jovens que trazem consigo as
pois a igreja é uma responsabilidade muito grande diante de Deus, quando ela é legítima, a representação maior de Deus aqui na terra. E hoje, nesse dia 21 de novembro de 2025, nós estamos celebrando o 21º Congresso Universitário da IADPE aqui no Rio. E como ela tem essa importância diante de Deus, nós não podemos assim deixar. Nesse momento, após essa explanação desse processo, a igreja tem uma obrigação e um dever, e ela sabe da sua importância. E nós oramos por isso. Nesse momento, eu quero convidar todos os meus amados irmãos para que nós possamos interceder, entendendo, crendo que a nossa oração ela pode chegar até o trono de Deus, e Deus reverter situações difíceis que muitas das vezes acontecem nesse Brasil, né? Quinta-feira foi um feriado e dia nacional da consciência, né? Mas nós todo dia nós entendemos que a gente precisa orar por esse Brasil, porque é por outra forma que a gente entende que através da nossa fé, da nossa intercessão, que nós estamos aqui nessa terra, e Deus tem olhado para nós, e nós temos assim voltado para Deus, com o coração assim erguido para Ele. Eu quero convidar todos vocês para orar conosco em nome de Jesus e a nossa Senhor da sua Deus, meu Pai querido, nesse exato momento, queremos assim apresentar a nossa oração. De verdade, entendemos tu és Deus, o Senhor do céu, da terra e dos mares, aquele que tem poder para agir, Senhor, transformando as vidas, como o Senhor nos transformou. E neste dia, Senhor, como nós fomos resgatados pelo Teu Espírito Santo, através das marcas do Teu Filho Jesus, que sofreu, aleluia, morreu, Senhor, apresentou o seu ministério terreno aqui nesta terra, mas através dos mesmos nós fomos atingidos, nascemos, tornemos nova criatura, pessoa regenerada, convicto com certeza que existe um céu, que existe um Deus que é todo poderoso. E nesta noite, nesta hora, neste dia, nesta ocasião, a tua igreja se levanta, Senhor, para orar pelo nosso Brasil, pela nossa pátria, pelas crianças, pelos adolescentes, a juventude, os adultos, anciãos, aqueles que não te servem, para que eles também possam ser atingidos pela tua palavra. A Senhor Deus, no nome santo de Jesus, nós te oramos e desde já nós te agradecemos. Amém. Eu peço que todos tomem os seus lugares e que a mocidade dessa noite, nesse momento, glória a Deus. Então, após a segunda parte, a mocidade também. Eu amo a mensagem da cruz, derramei o amor proclamar, levarei minha cruz.
parte da nossa vida para sempre. Algumas dessas marcas adquirimos lá no início da nossa infância, quando caímos de uma bicicleta, quando subimos de uma árvore, ou até mesmo quando adquirimos alguma doença. E você, tem algumas dessas marcas em seu corpo? Há pessoas que carregam marcas emocionais devido a relacionamentos rompidos ou a sentimentos que não foram correspondidos. No entanto, em Gálatas, capítulo 6, e versículo 17, Paulo fala de um tipo de marcas diferente. Ele fala que trazia consigo as marcas de Cristo. E quando Paulo fala dessas marcas, ele não fala com sentimento de revolta ou com sentimento de lamentação. Ele fala com a expressão de graça de Deus na sua vida. Mas que marcas eram essas? A primeira marca que precisamos carregar conosco é a marca da propriedade, a marca do escravo, daquele que foi comprado, daquele que não pertence a si mesmo. Porque todo aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre foi chamado e é escravo de Cristo. Quantos nessa noite foram chamados pelo Senhor? No momento em que você foi chamado, você pertence a um dono. Você passou a ser propriedade de Deus. Passamos a ser a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo, ele se via como um escravo, e como todo escravo, ele trazia no seu corpo as marcas feitas por ferro e brasa. Paulo, ele tinha marcas de queimadura. Todos nós, quando fomos comprados pelo Senhor, também recebemos uma marca, propriedade exclusiva de Deus. Isso significa que abrimos mão. Nós não temos mais vontade própria. Nós não podemos mais ir onde queremos. Não podemos mais fazer o que queremos. Tudo quando nós venhamos a fazer na nossa vida, nós só podemos fazer em obediência a uma ordem divina. Desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Mas que marcas são essas? Paulo também carregava as marcas do serviço. Como um bom soldado de Cristo, disse ao jovem Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Muitas vezes, o soldado tinha o seu corpo marcado com as iniciais do seu comandante, como um gesto de lealdade, de que jamais iria traí-lo e de que jamais se uniria ao exército inimigo. E isso, às vezes, lhe custava a vida, porque quando um soldado desse era capturado, não tinha como negar a quem servia. Todos sabiam a que comandante ele servia. Portanto, a marca do soldado é também a marca do serviço. E esse é outro aspecto da vida cristã que está fora de moda em nossos dias. A doutrina do nosso tempo é o prazer como bem supremo. E muitos de nós estão embarcando nessa doutrina pós-modernista, querem servir a Deus desde que não gere cômodo, desde que não gere sacrifício, desde que não gere nenhum tipo de desconforto. Aonde fica o chamado de Jesus quando ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para recebermos de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Em Lucas 17:33 vai nos dizer: qualquer que procurar perder a sua vida, salvará, e qualquer que salvar a sua vida, perderá. Que naquele grande dia nós possamos nos apresentar diante de Deus e dizer como o apóstolo Paulo: eu cravo as marcas de Cristo, e por causa de Cristo eu cravo as marcas de um soldado. Mas que marcas são essas? Aquele que se testemunhava a Deus, muitas vezes colocava a marca do
Cristo, mas não querem a cruz de Cristo. Querem a herança de Cristo, mas não querem a cruz de Cristo. Querem a coroa de Cristo, mas não querem a cruz de Cristo. Evangelho sem cruz, sem mortificação, sem sofrimento, pode ser tudo menos evangelho. Mas ainda existem os povos de Deus que não têm sua vida tão preciosa, mas que possuem na sua vida a graça e a humildade de Cristo, que revelam através da sua vida a unidade de Cristo, que não precisam de rótulos, que não vivem de fantasias, mas que você olha para ele e vê Jesus nele. Você vê o brilho aonde eles estiverem. E Jesus trata nesta noite. Eu quero você, eu escolhi você, eu imprimi as minhas marcas em você. Nós vamos continuar exercendo o chamado, exercendo a nossa vocação. Porque todos nós, pela graça de Deus, trazemos as marcas de Cristo.
Se não quero ser
Meus irmãos, capítulo 6, carta aos Gálatas, versículo 15 ao 17. Todos encontraram? Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quem diz amém? Amém. Meus queridos amados, eu escolhi esse livro muito sugestivo, onde nós precisamos disso que nós acontecendo na nossa vida. Eu vou citar aqui o nosso amado irmão Renan, escolhido pela universidade da igreja, digo assim, no caso, marca de Cristo. As marcas de Cristo em nós. Gálatas, capítulo de número 6, versículo 17. Certamente Deus vai usar o pregador para nos falar a palavra do Senhor, como Deus, o Espírito Santo, quer ser pregado aqui nessa noite. Quem lê um pouquinho esse trecho, principalmente na versão NVI, você vai encontrar a grandeza de Paulo, dessa importância que ele fala das marcas de Cristo. Eu creio verdadeiramente, não só hoje, mas os dias que seguirão, sábado ou domingo, Deus vai falar poderosamente nesse tema, já começar a falar e processionando. Será uma boa mensagem, né? Glória a Deus. Vamos pedir ao presbítero, nosso irmão Wilson, para orar ao Senhor, agradecendo ao nosso Deus pela leitura. Não esquecendo de apresentar o nosso amigo pastor presidente, pastor Ailton José Alves. E aí, o nosso pastor está na missão, né? Os 20 anos de fundação do trabalho lá na Europa, especificamente no país de Portugal. Honra para nós, temos os nossos amados irmãos lá, evangelizando os europeus. Nós fomos evangelizados por eles, recebemos a marca de Cristo e agora estamos importando os mensageiros com as marcas para influenciar os portugueses para que eles também recebam essas marcas da sua vida. Quem crê, diga amém. Amém. Vamos orar pelo nosso pastor, não só o pastor presidente, mas a mesa diretora, alguns membros da nossa convenção e outros irmãos que acompanharam a caravana para dar também a sua homenagem aos nossos irmãos que estão em Portugal. Presbítero França, né? Carlos França vai ao Senhor. Vamos apresentar os demais. Para nós ganharmos tempo, os demais irmãos enfermos, vamos apresentar para Deus. Inclusive o pastor Luiz, que teve uma recaída aí, agora recentemente, vamos apresentar. Pastor, agora nós ganhamos tempo em relação. Saúde novamente os irmãos, com a paz do Senhor, amém? Conforme orienta o nosso pastor, vamos orar. Quantos precisam de oração? Eu também a minha casa. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, santo e poderoso Pai. Te agradecemos, ó Deus, nesta noite pela palavra que foi lida e pedimos ao Senhor que tu uses o teu servo para falar aos nossos corações. Ainda, Deus, oramos te apresentando o nosso pastor presidente, também, Senhor Jesus, a caravana que com ele está naquele país, Portugal, Senhor. Seja com ele, nos abençoando. Ó Santo de Israel, oramos neste momento, Senhor, pedindo que tu possas intervir na vida daqueles que estão enfermos, para que eles sejam curados em teu nome, Santo e Eterno Jesus. Meu Deus, por tudo isso, nós te damos graças e nós te pedimos a tua presença no meio de nós, ó Deus, agindo com
batizando no Teu Espírito Santo, Senhor, fazendo maravilhas, ó Senhor, neste congresso. Por tudo isso, desde já, nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo para as nossas construções, os nossos irmãos, nós passamos dando uma missão muito grande, nós temos um tempo, daqui a 104 quilômetros, a Serra do Inácio, uma vila determinada, Cara Branca. Se Deus quiser, esse ano nós estamos fazendo uma pré-inauguração, quanto bem no início, para o bem de maio, nós estamos inaugurando essa grande obra ali, mas uma obra que esse é as marcas de Cristo, a Assembleia de Deus tem esse jeito de evangelizar muito distante, nos lugares longínquos, né? Vamos orar para as nossas coisas. Jailson. Está da igreja com a paz do Senhor Jesus. O pastor Antônio ainda vamos estar orando. Pai da glória, Deus eterno e soberano, Deus graças, Senhor. Neste momento, ó Deus, queremos apresentar todas as construções, Senhor, que já estão em andamento, para que venha o Senhor dando condição à tua igreja, através de teus amados, através do nosso pastor, para que essas obras sejam concluídas e outras que estão em andamento, Senhor, para que não venha faltar o necessário, mas venha a cada dia, derramando, Senhor, as tuas bênçãos. Tu és o dono do ouro e da prata, por isso nós cremos que coisas grandes fará o Senhor, em nome de Jesus. Meus amados, poder sentar, foi convidado para falar conosco. Nossa irmã Paula Cristina já louvou o Senhor, mas nós já convidamos como a cantora oficial e nós vamos seguir para louvar o Senhor com mais um hino. No canto desse hino, talvez os irmãos conhecem, a irmã Cristina é de vocês, todos vocês aqui. Ela é lá da cidade de Marejão. Olha, eu diria que ela é do cearense aí, mas o seu esposo aqui. Eu não chamei o seu público, porque eu achei conveniente o seu estar perto da sua esposa. Vamos ouvir a nossa amada irmã, queria pedir os diáconos, por favor, para nós fazermos o trabalho da recolhimento dos dízimos e das ofertas. Não sabe que isso é uma prática da nossa igreja, biblicamente, para quem sabe que é manutenção, né? Então, vamos contribuir com os nossos dízimos e as nossas ofertas para a manutenção, como, por exemplo, essa construção que nós estamos fazendo lá na Serra do Inácio, na Vila Cara Branca. Queria pedir ao presbítero, Gendevaldo Del Monte, para adorar o nome de Jesus pela nossa mãe. Logo após a nossa irmã Paula, nós estaremos ouvindo o pastor Josimar nos trazendo a palavra. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos orientados no que está orando. Deus, querido Pai, queremos nesta noite, Senhor, te louvar e te agradecer, ó Pai, por estarmos nesse lugar para te louvar e querer, Senhor, te pedir pelos teus filhos que irão dizimar, contribuir na tua obra. Abençoa esse trabalho, Senhor, que os teus filhos irão fazer para o louvor e glória do teu nome, Pai. No nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, aí atrás do banco que vocês estão, eu queria pedir que a Bíblia focasse o QR Code, né? Para os nossos amados irmãos que quiserem contribuir com o Pix, foque lá que vai trazer na conta da igreja, certo? Aí está do banco, você pode olhar, porque vai acontecer daqui a uns dias, daqui a uns meses, daqui a uns anos, que vai deixar de ser falado, né? Vai ser tudo vai, tudo é legal. Então, nós também, como cristãos, nós daqui a um dia vai ser a maquininha, tá bom? Contribui em nome de Jesus, não tem problema nenhum, viu? Vamos continuar adorando a Jesus. Como o pastor falou, eu sou amigo do Exu, né? Amo o meu Exu. Mas fui criada no Ceará. Saí do Exu com 2 anos de idade. E o meu sonho era cantar no Pernambuco, pastor Braga. Eu olhava e digo, Jesus, quando é que eu vou cantar no meu Pernambuco, Senhor? Quando eu era adolescente, que eu passava
férias na casa da minha tia, sempre estava lá na Assembleia de Deus, na minha adolescência, né? E o pastor sempre me dava oportunidade. Mas quando eu gravei o CD, não cheguei por aqui, mas houve o tempo de Deus que foi hoje e eu estou aqui para adorar Jesus com vocês. E veio adorar Jesus aqui também. Então vamos adorar Ele. Oh,
Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, louvar a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui nesta noite. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Por causa dele nós estamos aqui, da sua bondade, da sua misericórdia. Queremos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que nos convidou a esta honrosa escala. É para mim um presente poder estar aqui com a Igreja do Senhor esta noite, revendo o meu pastor Fernando Silva, os demais companheiros, presbíteros da igreja. É uma alegria muito grande estar com os irmãos. Quero parabenizar os jovens que compõem a Almadel. Parabéns, Deus siga abençoando. Tenho certeza que serão 3 dias maravilhosos na presença do Senhor. Prazer muito grande poder rever também os jovens aqui que têm estado, e os nossos espirituais ali, que hoje estão na prova, né? E hoje todo dia, e hoje vai vir de novo. Amém? E também encontrar aqui a cantora, né? Prazer de você também. Mais um fruto daquela terra abençoada. Amém? Deus abençoe. Meus irmãos, eu gostaria de trazer uma reflexão bíblica nessa noite. Conto com a ajuda da igreja, da minha oração. Deus sabe que toda vez que a gente tem uma oportunidade de falar, somente um trabalho como isso, é uma peleja, né? Mas confiamos na misericórdia do Senhor e nas orações da igreja. Por gentileza, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, onde está inserido o tema dessa festividade. O versículo 17 é o texto básico. Hoje nós vamos dar uma introdução rápida e depois Deus tem muita coisa ainda para vocês. Amém? Versículo 17, a palavra diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém? O tema: as marcas de Cristo em nós. Meus irmãos, eu pediria um pouquinho de paciência em todos. Por gentileza, quando der 9 horas eu vou parar, você não sai do seu banco, tá? O pregador já é devagar, e se você levantar e piora mais. Amém? Então, por gentileza, segura um pouquinho aí no banco, tenha paciência. Se Jesus quiser que a gente escolhe, pule e levante a mão, Ele vai fazer. Amém? Mas a gente vai devagarzinho aqui, lendo o texto, e aí o Senhor trará aos nossos corações aquilo que Ele deseja para nós esta noite. Queridos irmãos, esta carta, a carta que Paulo escreve aos Gálatas, se dá por uma necessidade de aquela igreja que Paulo havia aberto, uma igreja que ainda estava em formação. Chega ao conhecimento do apóstolo Paulo que alguns mestres, chamados de judaizantes, eles estavam inquietando os novos convertidos da igreja da Galácia. Esses mestres judaizantes são judeus, eram judeus que importunavam muito o apóstolo Paulo. E na verdade, eles estavam impondo aos novos convertidos que eles deveriam circuncidar-se, eles deveriam trazer sobre si o jugo da lei mosaica como requisitos necessários para que eles pudessem ser inseridos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Esses mestres, na verdade, eles não conheciam ainda, glória a Deus, o poder da graça salvadora que há na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles ainda estavam presos nos rudimentos da lei, na prática da lei mosaica, através da circuncisão. Os irmãos lembram-se muito bem que no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, no concílio de Jerusalém, quando a igreja primitiva se reuniu, ficou estabelecido, justamente por causa desses judaizantes, desses mestres, ficou estabelecido pela igreja, pela direção da igreja primitiva, que nenhum jugo poderia ser imposto aos gentios que estavam sendo inseridos na igreja, com relação à lei mosaica, como circuncisão,
e a prática da lei, da questão dos rituais, mas que eles se abstivessem da prostituição, do alimento, dos sacrifícios oferecidos aos ídolos, e nada mais deveria ser imposto a eles um jugo da lei mosaica, como guarda de sábado, como prática de sacrifícios e também a circuncisão. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Amém. Todos sabem, são sabedores de que a circuncisão é justamente uma prática estabelecida pelo Senhor Deus no capítulo 17 do Gênesis, quando Deus estabelece uma aliança com Abraão. E Deus diz a Abraão que aquele pacto, o sinal visível daquela aliança, deveria ser a circuncisão. O rapaz ou a criança que nascia do sexo masculino, tinha o prepúcio ali, cortado como um sinal visível daquela aliança que Deus tinha com Abraão. Glória a Deus. Esta lei da circuncisão era um aspecto visível de que aquele cidadão pertencia à nação de Israel e que tinha uma aliança com o Senhor. Paulo, quando é inquietado, quando sabe desta insistência destes mestres, desses judaizantes, importunando a igreja, Paulo então resolveu escrever esta carta com alguns propósitos. O primeiro deles era para justamente, é o que nós vamos falar aqui esta noite, para demonstrar casualmente que as exigências da lei, como a circuncisão do velho conceito, nada tem a ver com a graça de Deus revelada através de Jesus Cristo para a salvação. Paulo estava querendo mostrar que a circuncisão nada tinha a ver com a graça de Cristo Jesus para a salvação. E é nesta linha, neste entendimento, deste pensamento que Paulo vai escrever esta carta. Glória seja dada ao nome do Senhor para todo sempre. Quando Paulo vai falar da circuncisão, Paulo vai tratar da circuncisão no aspecto espiritual. Ele vai falar da circuncisão e da cruz. Por isso quero que você atente bem para que vamos falar aqui nesta noite. Paulo, ele vai falar da circuncisão apontando a cruz de Cristo. Aleluia. Porque Paulo sempre aponta para a cruz de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Os judaizantes, aqueles líderes, eles gabavam-se da circuncisão, com isso querendo mostrar-se mais importância do que os demais. Eles gabavam-se do fato de ser circuncidado, por pertencer à nação de Israel, e com isso achar que tinham superioridade em relação aos demais. Mas escute isso daqui. Paulo, ele, por sua vez, não se gabava por ser um judaizante. Paulo não se gabava por ser judeu. Paulo, ele se gloriava na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. Eu gosto muito das expressões que Paulo usa, por exemplo, Gálatas capítulo 2, versículo de número 5. Veja o que ele diz neste texto. Gálatas 2 e 20. Diga comigo: já estou, diga, crucificado com Cristo. Diga, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga, aleluia. A vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus. Diga, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Ele diz: já estou crucificado com Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Na mesma epístola, o apóstolo Paulo usa a seguinte expressão, Gálatas capítulo 5, versículo de número 24. Se não, veja o que está escrito, Gálatas 5 e 24. Diga comigo: e os que são de Cristo crucificaram a carne
com as suas paixões e concupiscências, crucificado. Você poderia ler, eu não vou ler porque o tempo já está bem resumido, mas se você lesse aí a expressão do capítulo 5, versículo 11 também, Paulo vai falar sobre isso. Capítulo 6, versículo 12, Paulo também vai falar sobre a crucificação. Capítulo 3 ainda, versículo 13, Paulo está dizendo acerca da crucificação. Por quê? Porque Paulo gloriava-se no Cristo crucificado e ressurreto. É isso que nós queremos trazer esta noite. Paulo se gloriava na cruz. Claro que Paulo aqui não está se gloriando na brutalidade do martírio da cruz. Paulo está, glória a Deus, se gloriando, aleluia, né? Não está se gloriando naquele pedaço de madeira. Não, Paulo, aleluia, está olhando para a cruz, mas para a cruz de Cristo, aleluia. Ele se gloriava nela, aleluia. E a pergunta que não quer calar é: qual motivo? Por que razão Paulo tinha tanto razão para se gloriar na cruz de Cristo? E a primeira razão, meus irmãos, ele se gloriava na cruz porque Paulo conhecia a pessoa da cruz. Paulo conhecia a pessoa da cruz. Paulo menciona Jesus Cristo só na carta aos Gálatas pelo menos 45 vezes. Aleluia! A pessoa de Cristo Jesus, ela havia cativado Paulo. Aquele homem, ele era apaixonado por Jesus. Aquele homem, ele teve um encontro com Jesus de forma tão gloriosa. Aleluia! Porque ele ficou tão envolvido por Jesus, ele amava tanto a Jesus, porque Paulo, todos sabem, ele era um homem muito importante. Aquele homem, ele era muito preparado intelectualmente. Capítulo 1 de Gálatas, versículo 13 e 14, diz que ele em zelo sobressaía aos demais do seu tempo, em zelo, em sabedoria, em conhecimento, em dedicação. Era um homem que se orgulhava. Nos primeiros anos de Paulo como rabino, aquele homem era um homem muito zeloso, era um homem que se sobressaía sobre os demais. Mas quando lemos a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, do versículo 1 até o número 7, Paulo vai dizer: eu sou judeu, nascido de judeu, da tribo de Benjamim. Aleluia. Se tem motivos para eu me orgulhar de ser um judeu, eu tinha motivo de me orgulhar de ser um judeu, mas a partir do capítulo 7 em diante ele diz assim: mas tudo isso eu reportei como perca, para que eu pudesse ganhar a Cristo e o conhecimento acerca dele. Então esse homem, ele tinha tanto motivo de se gloriar na cruz, por causa de que ele conhecia a pessoa da cruz. Ele conhecia Jesus, ele teve uma experiência pessoal com Jesus, quando lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Jesus teve um encontro com ele. Jesus derrubou ele no meio do caminho. Aleluia. Teve um encontro com ele, ele assombrado: quem é esse Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus já começou a marcar ele ali. Aleluia. Ele perdeu a visão. Aquele homem, irmão, não teve dúvida de quem era Jesus. Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E imediatamente Jesus diz para Ananias: olha, vai até a rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas, lá está um homem chamado Saulo, ele está orando. Vai orar por ele lá. Glória a Deus, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu vou lhe mostrar quanto ele deve padecer pelo meu nome. Aleluia. Ele será um homem marcado, será um homem que terá muitas marcas. Eu vou mostrar a ele, aleluia, quanto ele deve padecer pelo meu nome. Aleluia. Os judaizantes, eles não se gloriavam na cruz de Cristo. Por quê? Porque eles não se gloriavam de Cristo, eles se gloriavam de Moisés, eles se gloriavam deles mesmos. Mas Paulo diz: eu me glorio de Cristo, na cruz de Cristo. Eu glorifico ao Cristo crucificado e ressurreto.
Bendito seja o nome do Senhor. Outra razão pelo qual Paulo, ele podia gloriar-se na cruz, é porque ele conhecia o poder da cruz. Diga, ele conhecia o poder da cruz. Aleluia. Porque a cruz é poder. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus.